Olá, nós somos do Pós-Fácil. Meu nome é Arthur, ou Tuca, como vocês já devem conhecer. Eu sou Simone. E hoje a gente veio aqui filmar um vídeo pro Clube de Leitura Leia Sci-Fi 2015. Estaremos lendo O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. E vamos estar estando à sua disposição para comentar. Enfim, como nem todo mundo está em São Paulo, né, a gente resolveu fazer uma coisa assim mais abrangente para todo mundo que acompanhou e tal, e que eventualmente só leu depois e tal, aí pode fingir que está aqui na sala junto com a gente, comendo pudim daqui a pouco. sobre o livro. A gente começou com O Homem do Castelo Alto, porque ele não é uma ficção científica tão pesada. Tem os clichês de ETs, naves, alienígenas. E eu reclamei quanto a isso, porque um dos motivos para eu querer ler ficção científica é cadê os meus tasers? Não tem sabres de luz. Mas é mais fácil de talvez fazer a transição para quem não lê ficção científica, de quem não gosta, quem tem ainda um pouco de preconceito, para começar com um livro como esse, que ele é um pouco mais leve. Ele tem a parte da ficção científica no fato das realidades alternativas, eles passam uma realidade alternativa. Tem até um trechinho que é muito bom, na página 127, abram seus livros na página 127. Um livro de mistério, perdoe minha profunda ignorância. Aí virou as páginas. De mistério não, disse Paul. Ao contrário, uma interessante forma de ficção, talvez dentro do gênero de ficção científica. Oh não, discordou Odete. Não tem nada de científico. Não se passa no futuro. Ficção científica lida com o futuro, sobretudo o futuro em que a ciência é mais adiantada do que agora. O livro não é nada disso. O que acontece nesse livro? Eles passam no começo da década de 60 e a diferença, o que faz com que ele seja uma realidade alternativa é que a Alemanha, a Itália e o Japão ganharam a Segunda Guerra. Aí no caso a gente tem um presente alternativo, se a gente parar para pensar que o livro foi publicado em 62, né? Os Estados Unidos foram divididos, um lado ficou para a Alemanha e o outro ficou para o Japão. Tem um lado alemão que é completamente eficiente, completamente estrito. Se você não é eficiente, se você não faz parte do padrão de sociedade que eles queriam, ele tem todos os campos de concentração e os campos de extermínio realmente. E o lado japonês é um lado que não é tão industrializado quanto o da Alemanha. As regras da sociedade são mais pesadas, mas elas são mais sutis também. Porque há uma inversão de valores. Os valores orientais do japonês são a regra na sociedade, e então a coisa que é diferente, que você encontra em lojinhas, no caso, é a cultura antiga americana. Eles foram totalmente massacrados, então você tem essas curiosidades de uma outra época. O livro tem várias passagens bastante racistas. Mas assim, é uma preocupação muito contemporânea. Há coisa de falar que os japoneses eles só sabem imitar e tal, eles não têm, né, uma cultura própria, quem consegue criar mesmo são os brancos, né, o personagem lá que é americano. De repente, ele deixou de ser aquela pessoa assim, eu fico procurando as coisas na minha lojinha para agradar os japoneses, e aí ele percebe que não, eles estão interessados na minha cultura, então eu sou melhor do que eles. Basicamente, a Alemanha industrializou a África de um jeito que transformou num deserto, dizimou a população, e é o que eles estão começando a fazer com a América Latina. Só que quem está explorando a América Latina são os japoneses. Dentro desse universo todo, nós temos um livro, que é como se fosse O Homem do Castelo Alto. Ele conta, dentro do universo do Homem do Castelo Alto, como se alguém tivesse escrito um livro, universo paralelo, de uma realidade alternativa em que os aliados ganharam a guerra. Então começa a ver aquela coisa meio Inception. Será que essa versão da realidade é a versão que nós vivemos? Em um momento a gente percebe muito claramente que é uma realidade... Uma terceira ainda. É uma versão alternativa do nosso mundo em que a Alemanha perdeu a guerra. É meio que uma utopia mesmo, é muito interessante. Pô, eu não consegui gostar muito de ninguém não. Foi difícil, assim, eu comecei gostando do Children e aí ele virou um babaca. O Frank Frink não, o Frank Frink era o que eu tava gostando mais, mas aí o machistinha e tal, tipo, mas, enfim, década de 60 também, né? Até as colocações da Juliana sobre eu preciso ir lá escolher as roupas e vamos comprar, ir no cabeleireiro e tal, e tem umas coisas assim, que aí é muito da época e tal. Mas no final ela ganha o destaque e realmente ficou mais interessante nesse aspecto.
por mais que ela seja essa mulher mais antiga, assim, mais da década de 60, tipo, eu tenho que escolher as roupas porque mulheres sabem escolher as roupas, porque mulheres têm essa sensibilidade. É ela que decide levar o Joe pra casa dela e manda ver, ela é professora de judô, ela abandonou o Frink, ela decidiu sair de casa, ela foi pra outra parte do país, então... E ela fica toda hora pensando assim, se eu quiser eu derrubo esse cara, tranquilo. E no fim das contas... Um personagem que dá pra gostar, do Abedson, que escreveu o livro. Ele faz muita coisa também, né? Não, ele aparece muito no final. Parte do meu problema com o Abedson, que é tipo, ele pensou em tudo, e não sei o que, blá blá blá, é que no final das contas, quem meio que escreveu O Gafanhoto Torna-se Pesado foi o Ishin. O Philip K. Dick, ele tem esse negócio, ele faz livros em que você não consegue gostar muito dos personagens. É uma coisa meio real, né? Todo mundo tem um lado que, se a gente conhecesse, a gente não ia gostar nem um pouco. E isso que faz os personagens serem complexos, assim. O que a gente gostou mais é o casal japonês, né? O casal japonês é super fofinho e tal, e parece realmente... Eles fazer uma conexão com o tio, tipo, olha só, a gente fez a comida americana, a gente tá escutando uma música americana que a gente acha legal, a gente foi na sua loja porque a gente gosta dessa cultura. E aí isso só dá a abertura pro Sheldon ser babaca, e aí... A gente sabe que os Estados Unidos perdeu a guerra, e aí, tipo, eles são os oprimidos, e aí, tipo, aquilo ali é importante na trama pra, assim, o cara recuperar a autoestima e tal. Mas aí você fica pensando no nosso mundo, tipo, os Estados Unidos não precisam de autoestima, eles precisam bater uma porrada, né? Outros livros relacionados. Outros livros que a gente acha que você talvez... Se você gostou do Homem do Castelo Alto, ou se você não gostou, se você quer explorar um pouco mais. E essa pira, Segunda Guerra Mundial, e o que teria acontecido se outra coisa tivesse acontecido. A Associação Judaica de Polícia tem uma realidade... A Segunda Pátria, em inglês, tem The Summer Isle, Complô contra a América, do Philip Roth. Novembro de 63. Novembro de 63. Próximo livro que a gente vai ler, vamos ver se a gente não entra em combustão espontânea quando esse vídeo for ao ar. China Miéville, A Cidade é a Cidade, lançado pela Boitempo. Só falta comer pudim na frente de vocês.